A Vida Além da Sepultura, capítulo 40, subtítulo Considerações sobre a Desencarnação. Então vamos a mais uma pergunta a Atanagildo. Após abandonardes o corpo físico, quais foram as primeiras reflexões que vos acudiu ao espírito? Responde Atanagildo. Não senti grande diferença ao mudar-me para o mundo astral devido a ter devotado profundamente em vida a melhoria vibratória do meu espírito, do que resultou-me uma desencarnação bastante feliz. Mesmo quando nos encontramos ainda no corpo carnal, já podemos viver parte do ambiente astral, superior ou inferior, em que iremos penetrar depois da morte corporal. Tem gente aí falando em exercício para fazer projeção mental, projeção espiritual, né? Sair do corpo e ter contato com o mundo astral, realizar tarefas. Na verdade, fazer com que isso aconteça de forma forçada não é muito bom. Pode fazer até mal. Quando o espírito já nasce com esse dom, é porque ele já está num grau de evolução que tem essa, vamos dizer assim, esse compromisso, né? Porque ninguém sai do corpo para ir para o mundo astral para ficar lá sem fazer nada, é para trabalhar. A gente vai para lá para doar a energia do ectoplasma, porque os espíritos mais elevados não têm mais essa energia do nosso corpo denso, esse corpo somático aqui. E no mundo astral, para socorrer espíritos que são muito atrasados ainda, que têm muitos débitos, que estão em situações do astral, em locais muito densos, só pode fazer alguma coisa por eles os espíritos encarnados, que já têm esse preparo, porque a gente vai ceder essa energia do ectoplasma, para que seja feita algumas tarefas. Quer dizer, fazer com que esses espíritos saiam do estado degradante que se encontram, né? Doutriná-los, transformá-los. Esse é um assunto mais complexo. Tem uma pessoa que ela é médium, ela não fala assim em termos muito baseados nos fundamentos da doutrina espiritualista, né, codificada por Allan Kardec. O nome dela não lembro agora, mas o livro dela é Vida que Segue. É a Vida que Segue, alguma coisa parecida. Que ela fala sobre isso. Ela exercita projeção astral. Tem muita gente que faz isso aí, né? O próprio Robson Pinheiro faz isso, né? Ele chama ele dá outros termos. No final, o trabalho é o mesmo. É ir lá socorrer as criaturas que estão em estado degradante. Mas tudo tem que ter um preparo. Eu mesmo não tenho esse tipo de... Nem quero forçar, nem quero entrar nisso, porque não vim para isso. Então, eu estou limitado dentro daquilo que eu posso fazer, que é tentar transmitir algum conhecimento às pessoas que param para ver meus vídeos e por aí afora. Então, não tenho interesse em formar grupo de nada, nem doutrinar ninguém, nada. Cada um, se chegar aqui, ver que gostou, que tem interesse, que siga em frente, vão estudando aí. Tá? Nada que é meu, não inventei nada. Eu tenho algumas postagens aí, mas sobre Evangelho, Apocalipse, coisa e tal, mas eu sou apenas um guerreiro aí. Vamos em frente. Continuando aqui. Os hábitos elevados, cultuados na vida física, significam exercícios que nos desenvolvem sensibilidade psíquica, para depois nos sintonizarmos às faixas sutilíssimas
das esferas do além. Além, assim como o cultivo das paixões denegridas também representa o treino diabólico que depois nos afundará implacavelmente nos charcos tenebrosos do astral inferior. Vou corrigir aqui porque tem um errinho aqui. Todo impulso de ascensão espiritual é consequente do esforço de libertação da matéria escravizante, assim como a preguiça ou o desinteresse por si mesmo se transforma em perigoso convite para as regiões infernais. Os nossos desejos se rebaixam devido a essa habitual negligência espiritual para com o sentido educativo da vida humana, assim como também se elevam quando acionados pelo combustível da nossa aspiração superior e mantidos heroicamente à distância do sensualismo perigoso das formas. Quando me senti completamente desembaraçado do corpo físico, embora no meu corpo astral ainda estrugissem os desejos e as paixões do mundo que deixava, não me deixei perturbar espiritualmente, porque já havia compreendido o sentido da vida material. Os mundos planetários, como a Terra, não passam de sublimes laboratórios dotados das energias de que a alma ignorante ainda precisa para tecer a sua individualidade na divina coexistência de existir e saber. Conhecer, né? Pergunta: como sentistes a separação de tua família terrena? Agora vai a resposta tentando agir. É uma resposta longa, mas eu vou tentar colocar toda ela aqui nesse capítulo. A minha desencarnação significou-me a revelação positiva do mundo que já palpitava em mim. Eu já estudava, né, a doutrina espiritualista, já era. Uma vez que, e também já tinha certo grau de evolução. Uma vez que já havia me libertado das ilusões provisórias da vida material. Embora eu ainda permanecesse operando num corpo de carne, em verdade, o meu espírito participava demoradamente da vida astral do lado de cá, porque de há muito desistira de competir nos embates aflitivos do personalismo da matéria para apenas ser um irmão de boa vontade, no serviço do bem ao próximo. Encontrava-me no limiar dos 28 anos e vivia sozinho, pois meu pai havia falecido aos 48 anos de idade, deixando-me criança, em companhia de uma irmã de 15 anos. Embora eu tivesse noivado poucas semanas antes de desencarnar, ainda não me deixara escravizar pela ideia fixa de só ser feliz constituindo um lar material. Eu considerava o casamento como grave responsabilidade espiritual, certo de que na vida prosaica do lar doméstico teria de pôr à prova a minha bagagem de afetos ou aversões que ainda pudesse trazer de outras vidas pregressas. Né? Outras vidas só pode ser pregressa, mas está aqui, estou lendo. Deixa eu beber um pouquinho d'água. À medida que vamos nos libertando dos preconceitos das paixões e caprichos humanos, também desinteressamos-nos de garantir a identidade de nossa personalidade nas formas do mundo material. Compreendemos, então, que todos os seres são nossos irmãos, enquanto que o exclusivismo da família consanguínea não representa a realidade da verdadeira família, que é a espiritual. Jesus dizia lá: quem são meus pais, quem são meus filhos? Quando disseram, sua família está aí. São aqueles que fazem aquilo que meu pai quer. Estou dizendo com minhas palavras, né? Embora os homens se diferenciem através dos seus organismos físicos e raça à parte, todos provêm de uma só essência original, que os criou e os torna irmãos entre si. Quer dizer, devia assim colocar ali no meio, mas nos tornamos irmãos, mesmo que queiram protestar contra esta afirmativa, que é parte da ignorância. Né?
O lar tanto pode ser tranquila oficina de trabalho para as almas afinizadas, desde o passado, como oportuna escola corretiva e de ensejo espiritual ou espirituais, renovadores entre velhos adversários que podem se encontrar algemados desde o século findos. Sem dúvida, o ninho doméstico é a generosa oportunidade para a procriação digna de novos corpos físicos que tanto auxiliam os espíritos desajustados de além, aflitos para obterem o esquecimento no organismo de carne, a fim de atenuar o remorso torturante do seu passado tenebroso. É aquele negócio, né? A família é um instrumento de Deus. A família aqui na Terra, porque a família, na verdade, é a infinita família espiritual dos filhos de Deus. Somos todos irmãos, só temos um Pai, um Criador. Mas a família aqui na Terra é um instrumento de Deus para unir, né, os inimigos, tá? Vou ser mais direto, né? Os adversários que muitas vezes nascem como pai, filho, esposa, né? Irmão, cunhado, por aí afora. Então, a família aqui na Terra não é nada mais, nada menos do que um instrumento de Deus para que a gente possa se amar. Essa é a finalidade. Não é para a gente achar que, eu não me dou bem com meu irmão, então ele é meu inimigo. Não, cara. Você tem que procurar amá-lo, entendê-lo. Para você evoluir, você tem que perdoá-lo. Entendeu? Porque aí ele vai te perdoar. Porque normalmente, quando alguém te odeia, você fez algum mal a ele. E quando você odeia alguém, alguém te fez algum mal. Mas você tem que perdoar para você caminhar, para você progredir. Porque sem amor não vai. Não vai. Mas é evidente que quando há grande capacidade do espírito para amar a todos os seres, isto lhe enfraquece a ideia fundamental de constituir família consanguínea e normalmente egocêntrica, sem que esta sua atitude represente um isolacionismo condenável. Jesus manteve-se solteiro e foi o mais sublime amigo, irmão e guia de toda a humanidade. Isso aí também, da gente perdoar e amar, não quer dizer que a gente se sirva de capacho, tá? Porque até Deus tem limite para o amor. Tanto é que ele criou as leis de causa e efeito, a lei do retorno. Mas jamais a gente agir com ódio com aqueles que a gente tem algum contratempo com eles. Né? Isso só vai piorar a nossa vida. Piora dele, pode piorar. Mas se ele te perdoar, ele evolui mais que você. E durante sua desencarnação, certamente não sofreu pela sensação da família carnal, porque em vida o seu coração já se revelara liberto da parentela física. E ele bem nos comprova esse grande amor por todos, quando formula a sibilina indagação à sua mãe. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Né? Quando ele dirá, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Desse modo, se vos há fácil compreender, ser-vos-á fácil compreender que não passei pelo desespero e pela angústia perturbadoras no momento da separação de família ou de minha família. Ele não passou, está falando dele mesmo. Não passou por um momento perturbador na hora da separação de sua família. Porque em vida física já me habituara à confraternização sincera com todos os seres que cruzavam meu caminho, resultando que a minha saudade abrangeu uma família bastante extensa e paradoxalmente desligada da ilusão consanguínea, quer dizer, o universo das criaturas de Deus, né? Os nossos irmãos. Então, finaliza aqui o capítulo 40.